I'm Rachel, eu sou a sua professora de inglês. Hoje nós vamos continuar conversando a respeito do Simple Present Tense, mas vamos abordar um assunto que não traz tanta dificuldade depois que você entende direitinho. Esse assunto são os advérbios de frequência, e eles estão muitas vezes relacionados ao Simple Present Tense, tá bom? Então, eu quero pegar um exemplo até que eu já dei num vídeo aqui no canal, que eu expliquei o significado do Simple Present Tense. Se você não assistiu, para aqui, vai assistir esse vídeo sobre o Simple Present Tense, depois volta aqui, que essa explicação está bem legal. Nesse exemplo, eu estou falando da Sophie, e estou falando que a Sophie goes to the cinema on Saturday, que ela vai ao cinema no sábado. Então ela deve gostar de cinema. Ou será que não? Aqui onde eu coloquei os 3 pontinhos, eu posso colocar umas palavrinhas que podem mudar completamente o sentido da frase. Essas palavrinhas são os advérbios de frequência. Então faz muita diferença eu falar que a Sophie always goes to the cinema on Saturday, que ela sempre vai, ou Sophie never goes to the cinema on Saturday. Eu entendo que isso é uma verdade e que então, se ela never goes to the cinema, ela deve odiar ir ao cinema. Ou então, ela está juntando um dinheiro para fazer alguma outra coisa. De repente, ela quer viajar, ela quer comprar um carro novo, eu sei lá. Então, dependendo dessa palavrinha que vem aqui, entre o sujeito e antes do verbo, eu mudo totalmente o sentido da frase. Vamos olhar aqui. Eu fiz um desenho com um pequeno gráfico indicando alguns advérbios de frequência. E veja que eu estou indo de 0 até 100%. De 0 até 100. E eu estou dizendo que never representa 0%. Ou seja, uma coisa que nunca acontece. E always é uma coisa que acontece 100% das vezes, ou seja, sempre acontece, tá? Entre o never e o always, nós temos aqui uma escala, né, que vai do menos até o mais, do 0 até os 100% das vezes, né? Vai progressivamente aumentando a frequência. Tá entendido? Então, se eu usar essas palavras, eu vou entender, por exemplo, se eu falar Sophie rarely goes to the cinema on Saturday. E depois, num outro momento, eu falar Sophie generally goes to the cinema on Saturday. Eu vou entender que na segunda vez eu estou falando de uma frequência maior. Por quê? Porque generally é maior do que rarely, não é? É isso que eu queria que vocês entendessem. Então, que a frequência vai aumentando à medida que a gente vai usando outros advérbios. Agora, presta atenção nesses 2 advérbios aqui, no never e no rarely. Esses 2 advérbios dão um sentido negativo para a frase. Presta atenção, se eu falar que alguma coisa nunca acontece, ou se eu falar que alguma coisa raramente acontece, é quase como falar que não acontece. É quase como eu dar um sentido negativo para o verbo, não é? Então, esses 2 aqui, eles dão um sentido negativo para a frase. Mas, presta atenção, do mesmo jeito como eu faço em português, que eu não uso o nunca com o verbo na negativa, porque senão eu estaria negando 2 vezes, eu também não faço isso em inglês. Então ele tem um sentido negativo, mas o verbo, deixa eu ver se eu consigo fazer uma seta bonitinha, mas o verbo vai ter que estar na forma afirmativa.
Tá compreendido? Então, olha, never e rarely dão um sentido negativo, mas o verbo tem que estar na forma afirmativa, do mesmo jeito que eu faço em português, tá? Então, toda vez que você quiser expressar o que você entende que é verdade a respeito da rotina, a respeito dos seus hábitos ou dos hábitos de alguém, você pode, então, usar os advérbios de frequência, tá? Uma outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção é na posição. Onde na frase eu vou colocar esse tal de advérbio de frequência para que a frase fique correta, para que a pessoa que está me ouvindo me entenda direitinho, né? Então, tá vendo aqui onde eu coloquei esses 3 pontinhos? Olha aqui o verbo. Ó, ele está imediatamente antes do verbo. Então, o advérbio de frequência, ele vem antes do verbo principal. Antes do verbo da frase, né? Mas, eu vou até mudar de cor aqui, vou botar um vermelhão aqui para chamar a sua atenção. Presta atenção, por quê? Se esse verbo for o verb to be, isso não pode ser desse jeito. Se for o verb to be é uma exceção. Então, ó, menos com o verb to be. Se for com o verb to be, o advérbio de frequência vem após o verbo. Tá bom? Então, se eu quero dizer que I am late for school, mas eu nunca me atraso para a escola. Então, ó, I am never. Opa, escrevi errado. Jesus. Late for school. Never. Então, turma, ó, olha o never aqui, olha o verbo aqui, e ele está após o verbo, tá? Então, só presta atenção que verbo que é. Se for o verbo to be, depois do verbo. Se for outro verbo, antes do verbo, tá? Sempre com o verbo na negativa, se eu estiver usando um desses dois que tem o efeito negativo, ok? Então, continue entusiasmado, estudando inglês, dedique-se, ouça muita música, assista muito filme, muita série em inglês, coloca em inglês com legenda para você treinar o seu ouvido. Ouça bastante inglês, que isso vai te ajudar a se desenvolver, tá bom? Se você gostou do vídeo, dá um joinha aqui embaixo. Aproveita e se inscreve no meu canal. Clica aí no sininho, porque quando eu publicar um vídeo, você fica sabendo, tá? Deixa um comentário aqui também. Vai lá na caixa de comentários, deixa um comentário, o que você gostou, o que você não gostou, uma sugestão de um vídeo, alguma dúvida que você tenha. Tá legal? See you next time!